Carlos Walter é ex-professor da escola, foi presidente do CAP inicialmente e, enfim, conhece bastante essa instituição. E Carlos Walter é uma pessoa que a gente precisa conversar, dialogar, ouvir, né? Por todos os estudos, pelo que ele tem feito, a trajetória dele de vida, né? O currículo dele é incrível, eu acho que todos já conhecem. E nós estamos, né, com uma necessidade premente, que é de encampar esse chamado projeto SEAT Verde, né? Isso já parte do movimento dos nossos alunos e nós precisamos realmente nos voltarmos para essa questão. E eu pedi ao Carlos que ele viesse aqui conversar sobre questões do meio ambiente, consumo consciente, sustentabilidade, enfim. E também que ficasse bastante à vontade, né? Porque Carlos é uma pessoa que estuda, tem muitos conhecimentos, enfim. Então, ele vem aqui para ajudar a ampliar as nossas visões, enfim, poder nos ajudar a pensar. Então, seja muito bem-vindo. Bom, obrigado aí. Bom dia a todos e a todas. Uma alegria muito especial voltar a esse lugar, onde a gente tem entradas as mais variadas, né, como colega, vocês, professor, a casa, pai, né, aluna da casa, e também essa condição especial que a gente agora se vê como professor de professores da casa, né? Casa aqui de Marola, Ellen, tantos outros aí que nos orgulham, né? Tem alguns alunos que a gente diz que tem orgulho de ter sido professor deles, né? Porque parece que eles são bons por causa da gente, né? Como aluno é ruim, ninguém diz esse foi meu aluno, né? A gente sempre só fala dos alunos bons, parece até que a única virtude que eles têm foi dada pela gente. Mas é uma alegria imensa, e talvez vocês que convivam aqui no dia a dia saibam das dificuldades cotidianas de tocar o projeto. Talvez não tenham ideia da emoção que é a gente que não está vivendo esse dia a dia, ver isso tudo que a gente viu aqui antes, tive a oportunidade de chegar aqui por volta de 9h15, então fiquei paquerando um pouco e matando um pouco a saudade, e não é como a gente não se emocionar, né, diante de tudo que vocês estão fazendo, e ao mesmo tempo se sentir extremamente orgulhoso de vocês estarem nos convidando para estar conversando sobre algumas questões que a gente vem estudando nesses últimos anos. Essa iniciativa já conta 27 anos. Em 86 a gente estava com a ideia de o tempo passa. Né? Em 87 eu acabo ficando definitivamente lá pela UF, né? Atravessando a Poça e lá da Bahia. Bom, eu preparei na verdade aproveitei a Emília me provocou, já o Luiz tinha me provocado também há uns 2 meses atrás, e a gente vê essa tragédia urbana que a gente vive. Eu saio lá de Niterói, eu moro em Itaipu, então saí de lá às 7h30 para estar aqui às 10 horas. Quando deu 9h30 eu estava no Hospital Antônio Pedro, e ouvindo a CBN para administrar meu tempo de chegada. Aí a CBN estava dizendo que o tempo de travessia da ponte era 57 minutos, eu larguei. Portanto, 9h30 para quem tinha que estar aqui de nós, são de casa 7h30. Você vê que na verdade é a tragédia urbana que a gente está vivendo, né? A mobilidade urbana, essa coisa louca. E Niterói tem uma dependência enorme do Rio, né? Então, furou um pneu na ponte, Niterói fica completamente congestionada. Então, lamentavelmente, também não podemos chegar. E a Emília conseguiu emplacar a minha agenda para encerrar o semestre, né, Lisa? Aqui nesse dia 20 aqui com vocês. Então, eu acabei tomando a iniciativa de me apoiar numa conferência que eu acabei de fazer no México. Então, como o tema que ela sugeriu tinha como eu poder me apoiar, então vou me apoiar um pouco nessa conferência que eu fiz no México, crise ambiental, né? Crise civilizatória, movimentos sociais, desde uma perspectiva latino-americana.
Eu vou insistir um pouco, talvez até com dado dessa semana, né, na importância da gente começar a mirar um pouco no mundo com um certo orgulho latino-americano. A gente tem uma visão ainda um pouco apequenada, parece que a gente está falando de um lugar qualquer do mundo, e não é um lugar qualquer do mundo, embora qualquer lugar seja um lugar qualquer do mundo, se você quiser uma certa perspectiva. Por que eu falo isso? Porque, na verdade, esse mundão que a gente está vivendo, na verdade, ele tem como marco um momento em que, por exemplo, tomar esse sistema mundial que a gente está vivendo, que começa, na verdade, em 1492, né? E começa exatamente com o encontro dessa parte do mundo e se interconectando com o resto do mundo, né? Eu costumo dizer que se você tentar retomar, ver o que era a Europa até 1492, né, a gente vai perceber que, na verdade, os caminhos todos do mundo levavam para o Oriente. Nos levou até o verbo, né? Orientar-se. Ou seja, tomar o rumo certo era se orientar. Era ir para o Oriente Médio, Oriente Próximo, Extremo Oriente. Né? A Europa tinha uma importância menor na constituição do mundo, até aquele momento. Na verdade, é a tomada de Constantinopla, os historiadores aí que depois me corrijam, né? 1453, que abre a busca de novos caminhos, né? E nesses caminhos vão nos encontrar, né? Esse continente que somos nós, que somos encontrados no meio do caminho. Eu vou chamar de, né? Eu chamo de Índias acidentais, né? Somos um pouco nós, com um acidente histórico que nos fez fazer parte do sistema mundo. Mas a partir desse momento de 1492, na verdade, a Europa, que era um lugar absolutamente marginal, né? Eu sempre costumo tomar um filósofo argentino radicado no México, até recentemente era reitor da Universidade Autônoma do México, Henrique Dussel. O Dussel costuma dizer que, na verdade, a Europa, né, ele dá um exemplo que eu acho fantástico, que as obras, por exemplo, de Aristóteles, né, que estavam guardadas em Alexandria, né, portanto, Egito, né, e o pessoal diz que a Grécia, né, é o berço da civilização ocidental, quando na verdade ficou guardada no Egito, em Alexandria. E as obras de Aristóteles só chegam a Paris no século XIII. Ou seja, para sair de Atenas, para chegar a Paris, se você colocasse uma tartaruga, né, talvez ela andando, ela chegasse antes, né? Aristóteles viveu ali em torno de 450 AC, portanto só chegou no século XIII, portanto 1800 anos depois, a obra saiu de Atenas e chegou a Paris, né? Isso só mostra a importância que Paris tinha, né? Ou seja, e assim mesmo essa obra de Aristóteles chegou a Paris, chegou por uma tradução feita em Toledo, na atual Espanha, feita por árabes. Isso vai dar um pouco para tentar colocar a Europa no lugar onde ela deve estar, embora a gente tenha uma visão profundamente eurocentrada. Uma das questões que eu vou procurar desenvolver nessa reflexão é a necessidade da descolonização do pensamento. E isso passa por uma reflexão crítica sobre as próprias matrizes de conhecimentos que nos forjaram, a cada um de nós, fortemente marcada pelo eurocentrismo. Mas a Europa, que vai passar a ter importância no mundo, ela só vai passar a ter importância no mundo depois do encontro desse continente que somos nós. Eu não gosto de falar descoberta, né? Porque a descoberta dá uma perspectiva que alguém descobriu, né? Como se os que aqui existissem tivesse algum sentido a palavra descoberta. Já é uma palavra colonial, né? Uma palavra que já coloca a prerrogativa do europeu. Imagina para quem morava aqui se eles foram descobertos, né? Aliás, o Henrique Dussel vai chamar de não de descobrimento da América, vai chamar de encobrimento da América, ou seja, do que aqui havia fica encoberto. A gente passa a ter uma visão cada vez mais eurocêntrica. Então, a partir desse momento é que a Europa passa a ter importância. Ou seja, a importância geoeconômica, geopolítica, geocultural que a Europa passa a ter, ela é incompreensível sem o papel da América. Né? Nesse sentido, né, esse sistema que a gente tomou muitas vezes como referência de coisas positivas, né, que é toda a cultura europeia, a gente, na verdade, acaba ocultando o lado necessário disso, que é a chamada modernidade europeia,
a gente quase sempre toma isso ocultando a colonialidade, que é parte da modernidade. Ou seja, como a América vai ter um papel fundamental na construção do sistema mundo, que é um sistema que vai começar com essa clivagem, né, moderno-colonial, que começa em 1492. E sem o ouro, a prata, não é isso? Levada da América, a Europa não teria a centralidade que tem. Né? Então a gente não está falando de um lugar qualquer. Né? É um lugar que tem um papel protagônico, ainda que subordinado, colonialmente, no sistema mundial. Isso me parece assim um ponto, uma premissa, para a gente entender um pouco a importância disso. Né? E também, do ponto de vista das teorias, né, muitas vezes a gente não leva muito a sério. Né? Eu me lembro que nos anos 80, um amigo meu foi estudar em Paris, Ciências Sociais, e perguntaram se ele sabia português e se ele sabia espanhol. Porque era para ler os intelectuais latino-americanos fundamentais para se compreender a sociologia do mundo contemporâneo. Então, não se entende a sociologia do mundo contemporâneo sem Florestan Fernandes, sem Fernando Henrique Cardoso, né, com todas as críticas que se possa fazer, né, embora se diga que ele mandou esquecer o que ele tinha dito, né, embora quem conheça a obra dele saiba que, na verdade, há muito mais coerência, né, com o que ele dizia como intelectual do que ele fez como político. Né. Mas, enfim, teoria da dependência, por exemplo, de Rui Mauro Marini, Teodoro dos Santos, né, por exemplo, o autor acaba de ser publicado o seu 6º livro na China. E aqui no Brasil não se discute, Teodoro dos Santos. O 6º livro dele sobre economia mundial acaba sendo publicado na China. Os chineses são muito interessados na obra dele. Né? E nós aqui não lemos. Então, teoria da dependência, a própria teologia da libertação, né? A teoria da autopoiesis, quem é, por exemplo, biólogo, né, deveria mergulhar de cabeça na obra de Francisco Maturana e Humberto Varela, né, que abre uma perspectiva de discussão da biologia e desde a biologia com o trabalho do Paulo Freire, que vão se tornar filósofos. A partir da biologia do conhecimento, um trabalho maravilhoso. Agora, como a gente está acostumado pelo processo de colonização, achar que só se entra no mundo se falar de chamadas línguas coloniais, ou colonizadoras, que é o inglês e o francês, né, a gente não está lendo ninguém em espanhol. Né? Então, por isso a gente fica afastado dessas obras. Então, por isso que eu falo, quando eu elegi pensar a questão ambiental, né, essa crise civilizatória que a gente vive, da perspectiva da América Latina, né, é um pouco pela importância do conhecimento e desse lugar do mundo para o mundo que é a América Latina. E talvez agora um dado novo, que essa semana, com essa aproximação, essa reaproximação dos Estados Unidos-Cuba, né, talvez abra para a gente ainda mais a necessidade de pensar o que é a América Latina. Né? Até porque talvez Cuba expresse melhor que qualquer outro país da América Latina o que é ser América Latina. Né? Você sabe que o conceito de América Latina é um conceito que tensiona com a ideia de América anglo-saxônica. Né? A própria ideia é uma ideia, eu diria, menos geográfica e mais geopolítica. Né? Que é essa tensão que nos constitui na América, entre a América anglo-saxônica e a América Latina. E talvez ninguém mais do que os cubanos tenham levado isso às últimas consequências. Né? Pela resistência, inclusive quem acompanha o processo cubano, inclusive um período muito difícil dos últimos 20 anos, né? Depois da queda da União Soviética, sabe que a resistência do povo cubano se deveu muito mais. Há pouco tempo eu estava num debate com o ministro da Cultura de Cuba, Reinaldo Ferreira Freixó, e até brinquei com ele, interrompia o momento que ele falava, cara, fala sério, Freixó, Cuba está muito mais para Martí do que para Marx, né? Ele deu um sorrisinho assim, meio irônico, dizendo, você tem razão. Né? A grande referência dos cubanos é José Martí. Né? E José Martí é, sobretudo, um desses intelectuais que a gente leu, muitos intelectuais revolucionários europeus, Marx, Lenin, Trotsky, etc., mas poucos talvez aqui tenham lido Martí. Né? Que exatamente é um desses intelectuais que forjam o pensamento latino-americano. Ele que viveu nos Estados Unidos, até tem uma frase dele que diz assim, eu conheço um monstro por dentro. Né? E quando ele morou em Nova York como periodista, né, como jornalista, ele foi uma tentativa de cooptá-lo. Né? Ele dizia que esse era o problema de Cuba e dos países caribenhos e latino-americanos, como os Estados Unidos passou no século XIX a tentar tutelar os processos de independência.
né, para que elas não fossem independências autênticas. Cuba foi um dos últimos países a fazer a sua independência, em 1898. O Tratado de Paris, né, onde a Espanha reconhece a independência de Cuba, estava presente um norte-americano, estava presente um espanhol e não tinha nenhum cubano para assinar a independência de Cuba. Né? Mas vocês vão entender por que essa resistência que os cubanos vão ter, né? Essa tentativa de tutelagem da sua independência que os Estados Unidos sempre tentou fazer ali no Caribe. Espero que isso seja o suficiente para a gente mostrar a importância de pensar o mundo a partir desse lugar que a gente vive. Entrando propriamente na reflexão, eu queria fazer uma premissa para essa fala, inspirada no verso do Camões. Né? Camões, que viveu de 1524, né, a 1580, ele dizia uma expressão que talvez quando a gente localiza no século XVI, ela fique meio óbvia. Eu vou tentar usar essa expressão que ele usa como uma metáfora para o mundo contemporâneo. Ele dizia que nós estamos navegando em mares nunca antes navegados. Então, se olhar para o século XVI, é mais ou menos fácil de entender, né, que estava se abrindo para um mundo de novos, né, horizontes geográficos de conhecimento. Mas o que eu queria trazer é que talvez essa imagem, o que você faz com os teus mapas? Né? Quando você está navegando em mares que nunca foram navegados. Quando eu falo de mapas, eu estou falando de mapas cognitivos também. O que a gente faz com as nossas teorias? Né? Quando a gente está navegando em um mundo que é completamente distinto daquele mundo onde as teorias foram forjadas. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que a gente está vivendo um mundo de outros horizontes em que grande parte das referências teóricas, referências cognitivas que nós temos, não cabem. Então, é um momento que exige uma enorme ousadia intelectual. E é um enorme desafio para quem está com essa função de educar. Você está vivendo um momento, como alguns autores vão chamar a atenção, né? Não é uma crise, por exemplo, a gente não está vivendo uma crise simplesmente, uma crise para a qual a gente tem até teorias que explicam. Não está vendo uma crise simplesmente uma crise do capitalismo. Para isso, eu confesso para vocês que não vi nada melhor do que o velho e bom, barbudo Marx já nos levou. Acho que o Marx nos deu assim um nível de compreensão. Eu acho que aqueles que não souberam ler, né, perderam uma grande oportunidade de entender a crise que a gente vive enquanto parte da crise do capitalismo, que o Marx nos forneceu os horizontes teóricos básicos para poder entender. Mas eu diria que a crise que a gente está vivendo é mais do que uma crise do capitalismo. E aí é como se as próprias teorias do Marx, embora necessárias, não são suficientes. Isso acho que dá um pouco a referência do momento que a gente está vivendo. Momento de uma enorme complexidade. E quando eu falo de crise civilizatória, talvez a melhor expressão dessa crise civilizatória seja exatamente o que se faz em torno do debate ambiental. E por isso eu penso que reduzi-lo ao verde é muito pobre. Talvez até que ter mais cores. Talvez tenha que ter as cores da bandeira do movimento gay, né, que é um arco-íris, não é? Ou então as cores, que aliás são as mesmas cores da bandeira do movimento gay, não é? Que é a bandeira chamada Vipala. Vipala é a bandeira do movimento indígena, né, do mundo andino, né? Era toda quadriculada e com as cores em diagonal. Né? Aliás, esteticamente mereceria que o professor de arte fizesse uma análise. Não é? Aliás, por que movimentos tão distintos como o gay, não é? E como o movimento que vem do mundo andino, né, acabam oferecendo uma perspectiva estética, não é? Com cores muito aproximadas. Aliás, as mesmas cores. Não é? Isso aí talvez esteja dizendo muita coisa para a gente, né? Ou seja, não é só vermelho, como a gente acreditou, não é? Mas eu diria que verde é pouco. Embora o verde talvez estivesse indicando o processo de vida, né? E sobretudo inspirado na ideia da fotossíntese, né? Que aí para quem é físico, né? Ou quem é das ciências naturais,
que é um pessoal chamado de negentropia. Né? É um processo de negação da entropia que, segundo os físicos, né, é a tendência irreversível, né, da matéria à sua desagregação e dissipação. Seria, talvez, conceitos que nós das ciências, e vimos mais das ciências sociais, devêssemos prestar mais atenção. Né? E isso vai ser parte um pouco da reflexão que eu vou falar aqui com vocês. Então, a ideia é que a gente está vendo uma crise que é mais que uma crise do capitalismo, embora também tenha o componente capitalista da crise, porque a gente tem sempre a mania de operar por antagonismos e dicotomias. Se é isso, não é aquilo. Não estou dizendo que não tenhamos um estrangeiro vivendo uma crise do capitalismo. Agora, quem conhece o capitalismo, e sobretudo a análise do Marx, sabe que o capitalismo vive de crises. Vive de crises. Né? Que vai levar até um autor não marxista, como Schumpeter, né, a usar a expressão destruição criativa. Morre muita gente desempregada, muitas fábricas entram em falência, mas isso é um processo de regeneração do capitalismo. Coitado de quem morreu. Né? Coitados que estão sofrendo. Mas isso faz parte dessa lógica, né, de destruição criativa. Um termo bonito, né? Desde que você não seja aquele que foi destruído. Né? Mas é parte dessa lógica. Então, essa crise, que eu não quero chamar uma crise civilizatória, né, que talvez a problemática ambiental, essa que é a provocação, aí que entra o diálogo com os temas que Emília sugeriu, é mais a questão ambiental expressaria talvez melhor do que outra dimensão essa crise civilizatória. Né? Alguns dados só para a gente ter um pouco a ideia do momento que a gente está vendo e por que eu vou tensionar um pouco. É extremamente difícil, talvez um dos temas mais complexos para trabalhar hoje, é exatamente trabalhar com esse tema da chamada sustentabilidade, chamada mundo. Há um processo em curso violentíssimo de apropriação por uma lógica capitalista desses termos, dessas questões. Né? Agora mesmo no Acre, uma pesquisa que eu estou desenvolvendo com estudantes, já tem a apropriação privada do ar, né, que é o mercado de carbono. Né, onde as populações estão resistindo já a uma nova forma de apropriação da atmosfera, né, com o chamado mercado de carbono. E já as populações resistindo a isso. Né? Hoje em dia você tem um capitalismo verde, né, uma economia verde, como eles chamam, né, que está num processo, né, de expansão enorme. Né? Ou seja, onde eles continuam tendo a premissa, né, de que tudo, né, parece que na natureza nada se perde, tudo se transforma, reticência, em mercadoria. Né? É uma nova versão da lei de Lavoisier. Né? Na natureza nada se perde, tudo se transforma, né, em mercadoria, que é, então cada coisa vai sendo desse processo que está em curso. Então é um tema extremamente difícil, porque a gente vai estar o tempo todo diante de uma avalanche, né, midiática, né, que protagoniza esse processo. Você tem um bloco de poder mundial que passa pelas grandes corporações, do que a grande mídia é parte do processo das corporações. Né? Então, eu costumo até dizer que talvez o grande analfabeto hoje em dia não é um cara que não sabe ler e escrever. Talvez seja um cara que não sabe ler a mídia. Esse novo suporte de veiculação, e sobretudo a mídia televisiva, pelo papel, né, o impacto enorme que tem. É a gente não saber, né, decodificar. Né? Eu costumo dizer, por exemplo, talvez o momento mais verdadeiro do Jornal Nacional é o intervalo comercial. Porque é a referência de quem está financiando. Ou seja, as notícias que não podem sair. Por exemplo, nada que critique o agrobusiness. Nada. Mas só se pegar até Sadia, né? Perdigão. Não é isso? E quando você entra lá no site da Associação Brasileira de Agrobusiness, você vai ver lá quem são as instituições parceiras do agrobusiness. A Rede Globo de Televisão e o Grupo Estado de São Paulo, que são os dois maiores grupos de comunicação do país. Está lá no site deles, para quem quiser ver. Portanto, você jamais vai ter uma notícia, por exemplo, que diga quais são os impactos no corpo humano, não é isso? Da comida que a gente está comendo. Não é? E olha, não é qualquer coisa. Até 1945,
Daquela tabela periódica da química, né? Eram 90, né? Agora são 116, não sei se aumentou. Né? Eram 90 e tem mais 26 sintéticos, que já não são encontrados, mas já são produzidos no laboratório. Né? Mas até 1945, dos 90 elementos da tabela periódica, só 25 a 30 eram, na verdade, manejados sob a forma de comida ou de remédio. Se você pegar 45 para cá, em termos de 60 anos, 70 anos, você passou a ingerir, né, comidas e remédios envolvendo todos os elementos da tabela periódica da química. Quem é que fez pesquisa de qual é a conexão desses novos elementos no teu organismo? A vaca ficou louca, não é isso? Não é isso? O frango ficou gripado, não é isso? A gripe suína, a gripe aviária, daí a vaca ficou louca. E a gente comendo a vaca, não é isso? E comendo o frango e comendo o porco. Num determinado momento, até tentaram dizer que isso não era extensivo ao corpo humano, como se nós não fizéssemos parte da cadeia trófica. O que tem de doença degenerativa, cada um de nós deve saber os dramas que nos acompanham, familiares, com os nossos amigos, ou não, com a gente mesmo. Não é isso? E é a frequência com que essas coisas. Será que isso não tem nada a ver? Né? Quanto tempo seria necessário para uma pesquisa séria, né? Uma pesquisa efetiva, para saber qual o impacto disso no corpo humano? Seria necessário, seriamente, algumas gerações, óbvio. Mas não é o tempo do capital. O tempo do capital é o final do ano, é isso? Como é que as ações renderam ou não renderam? Aliás, não sei se tem sido no ano, né? Se é nessa semana. Né? Se é no final do dia, a especulação. Né? Então a gente está diante de processos, né, de uma enorme complexidade, né, e que na verdade passam por uma dimensão, que eu diria, que a gente não vai receber informação qualificada, veraz, porque essas corporações todas financiam os meios de comunicação, quando estão inclusive financiando as universidades. Tem alunos na área de engenharia florestal, por exemplo. Estou falando da filha, por exemplo, do Hector Larimonda, a esposa do Hector Larimonda. Né? Ela se recusou à formatura porque era financiada pela Cruz Celulose, hoje Fibria. Ela passou 4 anos na faculdade para se formar como engenheira florestal e em nenhum momento estudou o que é uma floresta tropical. Porque a faculdade é feita para ensinar as pessoas a plantarem eucalipto. Ou seja, um país tropical como o nosso, cuja característica é a diversidade de espécies, aprendendo o tempo todo a fazer monocultura. Isso é o curso de engenharia florestal. Né? Ou seja, a gente está passando na universidade, inclusive, um processo, até agora, né? Por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui, estou tornando público, portanto, estou publicando, porque publicar é tornar público. O que você descobriu, o que você pesquisou. Hoje em dia, os pesquisadores estão pesquisando e guardando a informação preocupados em patentear. Olha, se ele vai patentear, é propriedade privada de quem financiou. Então, o conhecimento está perdendo esse caráter democrático e público. Daí a importância que nós estamos defendendo o ensino público de qualidade, né, em todos os níveis. Né? São questões que estão implicadas nesses processos que a gente está envolvido nos últimos anos. Né? Então, sobretudo, a gente não tem acesso à informação porque, né, como está dizendo, né, talvez o grande analfabeto hoje em dia não seja exatamente aquele que não sabe juntar duas letras, formar uma sílaba, né? Ou 3, não é isso? Juntar com algumas outras sílabas, formar uma palavra, juntar com outra palavra e construir um certo sentido com uma frase. Né? Isso eu acho que é a parte até apequenada do que é ser, que não é ser analfabeto. Né? Na verdade, a gente saber interpretar esses processos muito sofisticados de, como diria o Félix Guattari, um livro belíssimo chamado 3 Ecologias, dos anos 80, um livro pequenininho, uma delícia. Né? E o Félix Guattari dizia que é um processo de fabricação capitalística da subjetividade. Né? É como você fabrica a subjetividade, mais uma dimensão, né? Uma vez eu estava fazendo um trabalho, né? E me pediram fazer um trabalho sobre questão de lixo, né? E aí,
O cara foi na minha casa, me oferecesse um preço fantástico, me pagando. Geralmente eu estou fazendo essas coisas, como sou servidor público, estou fazendo pelo meu caráter público. Não, quem não contratar, você tem um bom texto, você escreve bem sobre esse assunto. E aí eu fiz o texto, né? E aí tinha um seminário depois, né, um projeto de educação ambiental. Aí tinha um seminário para discutir os textos que haviam sido produzidos. Aí eu entreguei meu texto e meu texto estava faltando um parágrafo. Foi retirado. Eu não entendi direito, né, cara? Eu disse, não, tirou esse parágrafo porque as crianças não iam entender. O parágrafo era o seguinte, né? Eu resolvi, quando fui fazer o lixo, resolvi entrevistar o lixo. Ou seja, visitar lixão. Né? E qual foi a minha surpresa? Que a coisa que eu mais vi no lixão eram embalagens. Seja saco plástico, seja garrafas PET, ou seja, caixas. A coisa que mais tinha era embalagem. E essas coisas, uns insights que às vezes a gente tem, né? Eu falo, a embalagem vem de embalar, né? Embalar é você passar papel, né, na coisa, embrulhar, né? Mas embalar também é ninar, né? Eu pergunto se não é essa a função da embalagem, né? Nos embalar, fazer com que você sonhe acordado e realize o sonho comprando. Mandaram tirar essa parte do texto. As crianças não iam entender. Talvez só elas fossem entender, né? E aí, obviamente, eu comecei a perceber que tinha muita propaganda da Coca-Cola na sala, né? Era o financiador do projeto. Aí eu disse, olha, vocês precisam fazer o trabalho, me paguem, tirem meu nome, porque sem o texto, sem essa parte do texto não era meu. Mas já que eu tinha feito, pelo menos queria receber. Né? Me tirou do cheque especial na época, né? Pagaram bem, e eu mandei tirar meu nome da história. Né? Então, assim, ou seja, a coisa valia desde que você não tocasse onde tinha que tocar. Né? Você não podia fazer essa reflexão para denunciar exatamente essa fabricação capitalística da subjetividade que nos embala, né? Nos embrulha, né? Para falar uma linguagem de lá na vida. A conversa da Coca-Cola tem muita Coca e Coca-Cola. Batista dizendo, Barão Estrelante dizia, conversa da Coca-Cola tem muita Coca e pouca cola. Bom,